senhor. Ah. Tô aproveitando. O nome do senhor? Máximo Gomes Vasco. Márcio Gomes. Máximo Gomes Vasco. Todo mundo conhece o senhor por Marcinho. Marcinho, é. Assim, como é que foi a sua juventude aqui na cidade de Anchieta? A minha O que juventude você aqui. fazia, assim? No caso, você sobrevivia, fazia bolinhos de arroz? Pescava e nas horas vagas eu fazia meus bolos, né? Uhum. Ele fazia os bolos à noite para vender de manhã. Certo. Aí o povo aceitava, consumia bem? Eu saí. Falou bolo, mas falou que tipo de bolo. Não, bolo de arroz não. Tá, é. Não, tudo bem. Ele tá. Eu tô só começando aqui é porque você está muito ligado ainda na questão do exército, na sua mente, você está lembrando disso, então vamos falar da sua participação na Segunda Guerra Mundial, quando você ainda era um jovem, um soldado. O que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que eu fui chamado, né? Uhum. Eu era da classe de 1922. Mas e você estava servindo aonde? Eu não estava servindo ainda. Eu pescava, tinha minha carteira da Marinha, né? Um pescador. Mas não foi. Embora que eu quisesse ir para a Marinha, mas eles lá não aceitaram. Então eu tinha que servir no Exército mesmo. Aí comecei em 44, né? Fui até 45. E onde que era o quartel? Lá no regimento Andrade Neves, quartel da Cavalaria, 15ª Cavalaria. Fica onde? Militar. Aqui em Anchieta? Não, lá no Rio, Ah, isso no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Certo. Nós ficamos todos lá, né? Uhum. E dali então aí a gente ficou ali dando instrução, né? Uhum. Já sabendo, já que a guerra estava acontecendo, né? Então ficou faltando um mês para terminar a guerra, então nós ficamos tudo prontidão para seguir. Mas graças a Deus veio como a gente queria mesmo, né? E eu ouvi dizer que aqui na cidade de Anchieta tinha um pelotão do exército também? Tinha um pelotão de exército. Mas falando, não, aqui um tinha, pelotão de exército. corta um pouquinho só. Porque o importante é que o senhor fale, entendeu? Se eu falar assim, por exemplo, como eu disse agora, aqui tinha um pelotão, aí o senhor até fala, aqui tinha um pelotão, Tinha um pelotão aqui, e quando eu vim aqui que voltei, deixei eles aqui. Uhum. Aí que eu fui, né? Que eu fui chamado para lá, né? Estava precisando de soldado que estava tudo fora do quartel, né? E ficamos agora. Quando nós viemos já não tinha mais ninguém. Já tinha tudo saído daqui, né? Uhum. Ele viveu lá do outro lado. Lá no Quitiba? Lá no Quitiba. Tá. E, então vamos falar agora da sua atividade aqui na cidade, ou do seu trabalho que você veio desenvolvendo. O senhor tem 82 anos, né? 82 anos. Então, o senhor começou como pescador e depois o senhor fazia bolinhos de arroz? Bolinho de arroz, né? E depois comecei a esse serviço de sapateiro. Eu tenho mais de 30 anos, né, nessa profissão. E o bolo de arroz, até agora, há pouco tempo, eu não fazia ainda, né? Mas com problema de saúde, de coluna, que não podia socar, né? Que nós temos vontade ainda de fazer, né? Tanto prova que está aqui o pilão, né? Então eu parei, porque meus bolos de arroz saía daqui e ia para Brasília. Eles levavam daqui para Brasília. Eu assava, logo tirava das formas, botava dentro do isopor, chegava lá ainda mono. Ia para Vitória também, tinha até um médico, o doutor Solon, que ele, quando vinha aqui, mandava logo aqui, queria uns 20 bolos de arroz. Na ida, encomendava mais uns 50. Levava daqui bolo para Guaraparim, né? E aqui na cidade eu vendia bolo de arroz, né? E aí bolo de arroz é uma tradição muito, muito velha mesmo.
Que beleza. E qual é a sua ligação com o famoso trio Caiçara? O Trio Caiçara, o chefe, o, o mesmo, o que toca o violão, é meu sobrinho, É, Gil Carli José Vasco. é, não, vamos começar de novo. Qual é a sua ligação com o trio Caiçara? Aí eu se dava bem com ele, né? Gostava deles, né? E ele vinha, quando vinha aqui, me empanhava, ia para ir para esses bares aí, tocar, né? Tocar assim, de graça, né? Ele gostava de estar tocando, né? Mas ele fazia, né, sair por aí tudo. Então a Seresta? gente tratava, Sereste, a gente tratava com ele, né? Ele foi até o Rio, tocou no Chacrinha, tocou na Tupi. E qual é o seu parentesco? Ele, O parentesco seu com o Jucarli, né? Jucalim, meu sobrinho, é. E os outros eram conhecidos, né? Conhecido mesmo, né? E como é que ele entrou nessa história da música, assim, fazer o trio? Ó, eu acho que isso é dom. Não, assim, os fatos, como é que ele juntou com os outros dois e formaram o trio? Ele começou a aprender o violão, né? Ele parece que até chegou ainda a aprender a tocar violão com esse que mora em Vitória, como é o nome dele, meu pai do céu. No momento eu não me lembro. Que ele tocava muito, né? Ele parece que aprendeu, parece com ele também. E daquilo ele foi desenvolvendo, foi arrumando um, entrando no conjunto, depois arrumou outro. Chegou um ponto de os outros iam saindo, ele que era o chefe dali, ele é que levava, dirigia, levava a turma para esses cantos todos, para tocar, né? E agora, para o fim, só ficou só um só do trio. Os outros morreram todos. Ele morreu em que ano? Não sei, não sei que ano foi que ele morreu. Mas já tem tempo já que ele morreu. Morreu com 60 anos, morreu novo ainda. Mas assim, e ele foi, assim, ele teve uma velhice feliz, ele tinha um Vivia reconhecimento. feliz, ele vivia feliz. Ele saía de lá e vinha para aqui passear, a vida dele era ir pescar. E você acompanhava ele eventualmente? Eu sempre ia, né? Onde ele ia, eu ia com ele, né? Não para fora daqui, né? Mas aqui dentro mesmo, o pessoal chamava ele porque ele tocava muito, cantava bem, né? E daí, agora, quer dizer, ele faleceu, quer dizer, que entrou outro da família, também é cantor, é compositor, é, como é que diz, que faz livro, como é? Escritor? Hein? Escritor? Não, Editor? poeta, já escreveu um livro. Isso, o filho dele? Meu filho, O seu filho. Que aí assumiu ele agora ele toca sozinho, Uhum. ele toca sozinho. Mas as músicas do trio Caiçara ou Tem alguns que o meu sobrinho, o Jucarli, fez a música, ele também fez uma, ele ajuntava. um remix? Tem um disco dele aí. É que agora não tem mais aqueles aparelhos de tocar o disco, agora é CD, né? Uhum. Mas eu tenho um sobrinho que tem uma aparelhagem, talvez ele agora passe daquele disco Uhum. pro CD. Uhum. Agora deixa ele aí por lembrança, agora eu aumentei ele no CD, pra gente poder tocar, ouvir as músicas dele, né? Música muito bonita mesmo, né? Tá, como é que foi essa história dos alunos, quando os alunos chegaram aqui conversar com o senhor sobre esse projeto que eles estavam desenvolvendo, o que eles falaram, como é que foi essa situação? Que eu disse, olha, chama assim, eu vim aqui entrevistar o senhor sobre os bolinhos de arroz. Foi a primeira coisa, né? Aí me entrevistou, como era e tudo. Pediu a receita, tanto que a receita ficou lá
no lugar que estava lá todo no rol do colégio, né? E depois me, me perguntando sobre o Anchieta, o time. Como é que se formou o Anchieta? Eu disse, não foi o Anchieta. O primeiro time que teve aqui foi o Catumbi, formado por Moacir Assad, né? Aí continuou, o campo era até lá na igrejinha de São Pedro. Era lá que era o campo. Daí foi saindo o pessoal, foi morrendo, né? Eu tinha o nome deles todos, viu? Era Joel, o goleiro, era Antônio Santana, era Cidinho, seu parente. Você conheceu ele? Cidinho. Era João de Vitorino, era Paulo Galego, era Valdô, era Zé de Souza, e era um tal de Candeia, Mané Tatu, que a gente conhecia ele por Mané Tatu, né? E ficou. E tinha mais, os pessoal que ficavam sempre na reserva, né? Aí acabou o Catumbi. Aí Moacir formou o Anchieta. Aí que veio com Tufi. Você conheceu o Tufi? Tufi. Dias primeiro, que jogava no Rio Branco, ele morava aqui, trabalhava aqui. Humberto, um de Jabaquara. O Wilson Carone. E parece que Joãozinho Galego. Zequinha. O irmão de Maneco, né? Zequinha. E o lateral, que naquele tempo a gente chamava Alfa, hoje em dia é lateral, né? Era para contar de Benedito. Agora vinha no meio, vinha Adroaldo, Moacir velho, né? Zé Vasco, meu irmão, e eu na ponta esquerda. Aí ficou. Aí eles saíram, né? Continuou o Anchieta. Tanto que quem fez esse quadro foi até ele, né? E Graulinho chegou a jogar só? Graulinho? Não, aí foi a parte do Moacir, do Anchieta. Aí eles acabaram, saíram todo mundo, aí formou o Anchieta outra vez, mas continuando o nome de Anchieta. Com até seu pai julgava, né? E saía diversos, né? Diversos goleiros, julgava, saía, entrava outro, né? E aí já começou com, vamos dizer, Romildo, que está na foto, né? Romildo, Quinzinho, Joãozinho Papudo, que o nome dele não é Papudo, mas ainda estava aí Joãozinho Papudo, né? Porque ele tinha um problema no rosto, né? Joãozinho Papudo, o, um lateral Fidelio, o Centeral, que hoje é cabeça de área, né? A gente já estava lá naquele tempo, é Centeral. Reinaldo, que é vivo ainda. E no meio, no alvo esquerdo, era Moacir, um que trabalhava aqui no agrônomo, era tratorista também. Agora, vinha na ponta, saía diverso, entrava o Ormando, mas ele entrava de chuteira, dava umas carreirinhas, tirava a chuteira e jogava descalço. Né? Aí entrou o irmão dele, Didito. Jogou na ponta, Didito, e Glaurinho de meia direita, o Klebe, ele é vivo ainda, né? Mora lá em Piuma, né? De meia esquerda, não, de centrefô, e Augusto, também já é morto. Você conheceu o Augusto, né? Não, né? E eu na ponta esquerda, sempre jogando na ponta esquerda. E você era um bom jogador? Eu, eu achava que era, todo mundo acha, né? Que eu vou dizer uma coisa, aqui, quem inventou a bicicleta fui eu.
O gol de bicicleta? Fiz muito gol de bicicleta. Antes do Pelé? Em que ano você jogou? Eu terminei em 51. Ah, então foi bem antes. E Graulinho aprendeu com você, então, da bicicleta. O Glorinho dava bicicleta também, mas ele era mais goleador. Glorinho, ele vinha pelo meio e eu é que armava a jogada. Tá? Que hoje em dia tem o meio de campo, né? Eu armava a jogada, ele fazia o sinal, a bola só fazia tinha um ia na cabeça dele, ele ia pra dentro, saiu o gol. Não, era fato mesmo. Ele era goleador mesmo. Agora, era um, vamos dizer assim, um tipo de Garrincha com Pelé. Porque Pelé fazia coisa com quem? Com Garrincha. E eu não tinha necessidade de coisa. Eu queria vencer o jogo. Mas quando tinha oportunidade, eu fazia. Gol de bicicleta, gol olímpico, fiz muito. Né? De longe, de De falta? longe, não, de falta eu nunca bati de falta não. Agora o Glaninho, ele era o goleador mesmo, né? Ele sempre contava, essa hora ele dava o sinalzinho, eu lançava a bola e ele pegava na cabeça e botava para dentro. E qual foi a partida mais emocionante que você disputou? Que mais difícil para vocês do time? Olha, nós pegamos muito time aqui de Vitória. Time bom mesmo, né? Nós é difícil perder, né? Agora, tinha um time muito bom que quem trouxe para aqui, aliás, são duas partidas que eu me lembro, né? Um que era de Cariacica, o Brasil. Quem trouxe aqui foi Joaquim Ramalhete. Você conheceu, né? Nós estávamos perdendo para eles de 5-3. Viramos o jogo. Descemos de 6-5. Timaço. Outra. O último jogo que eu fiz foi na Barra, lá na Vila Itapemirim. Nós estávamos perdendo de 2-0. E o Quinha está aí, o Quinha estava lá, de vez em quando o Quinha fala, mas assim, eu não posso me lembrar daquela bicicleta que você deu, o pessoal, nós estávamos perdendo 2-0, então veio a bola da direita, esse Didito lançou, e eu vim correndo pela esquerda, pulei, porque eu pulava muito, sabe? Pulei lá por cima dos becos, fui dar a bicicleta, a bola pegou na biqueira, parece que bateu nas traves e voltou. Tudo que voltou, eu já estava no chão, arreado. Aí eu saí me limpando dali mesmo, dei aquele pulso, peguei a bola lá em cima e joguei e fiz o gol. Aí ficou 2-1. Aí Glorinho pegou também fazendo gol, e quando acaba nós vencemos de 4-2. Que beleza. É. E campeonato? Vocês têm algum campeonato? Nós aqui não fizemos campeonato não. Agora é que estão fazendo, né? Mas era só as amistosas? É, só. Aham. Tá, e agora falando um pouco da cidade, né? Que você mora aqui, né? Desde que nasceu. Você nasceu em 22. 22. Como era a cidade na época em que você... A cidade era dali do Clério, conhece o Clério? Era dali para lá. Para cá é tudo mato. Isso aqui tudo era caju, era mupinha, purunga, essas frutas todas, né? Depois é que foi crescendo, né? E então isso aqui era uma vila de pescador. E tinha muita lancha, a lancha ia a pano, a remo, né? Tinha até um mercado ali onde é a praça dos imigrantes, né? Ali era um mercado grande. Você conheceu o mercado da Capixaba? Não, né? Você nem conheceu não, de Vitória? Conhece? Hein? Aberto por dentro, né? Então, aqui era assim. Tinha barbearia nas beiradas, né? E venda de vender pinga, e o mercado era por dentro, né? E muita lanche que tinha aqui que saía para pescar, né? E daí Na época que tinha o trem aqui, que vinha o trem lá tinha o trem, vinha lá de Alfredo Chaves. O trem de Alfredo Chaves vinha, porque nessa época não tinha estrada de carro. Então, a gente para ir para Vitória, eu não, mas muita gente, ou ia a pé ou a cavalo.
Então, o trem trazia o café, a prancha, o avô dele, Chico Duarte. seu avô, Chico Duarte. ele era até um mestre, né, Hein? da prancha, o avô dele, Como é? Chico Duarte. A prancha era mais ou menos mais larga que um pouquinho e comprida. Então eu levava daqui para 2, 3 dias para chegar na Ponte Chave. Então trazia o café, aqui tinha uns navios, entrava muitos navios aqui. Hoje em dia você com o batelão maré seco não passa ali, está tudo seco, né? Daqui eles pagavam o café, levavam para Vitória e de lá traziam os alimentos para aqui. Os navios. Os navios, É. Tinha aqui Ideal, Friburgo, Divalda, Santa Maria, Zegate e Natal, que eu lembro. E parece que Hermínia também. Tinha uma meia dúzia de navio aqui, né? E voltando ao assunto da exposição que eles fizeram lá, você reconheceu várias pessoas e fotos e épocas que tinha lá na exposição, assim, tipo do chuveirinho, por exemplo. Você frequentava o chuveirinho? Olha, no dia que eu ia lá, acabou 6 horas. Que eu fui o primeiro dia, segundo dia. Eu disse, bom, agora talvez vinha até o pessoal do meu sobrinho, né? Talvez vinha, né? Mas quando chegou às 6 horas, eles terminaram. Não deu para mim ver o chuveirinho. O que eu vi ali foi a parte do clube. Aquitiba. Que até eu falei, disse, olha, tá faltando, eu nem sei se eu via, se tinha ali, tá faltando os canhão que tinha lá do outro lado. Eu não sei se tinha canhão, tinha lá? De foto. Fizeram? Fizeram, né? De foto. Mas tinha parece que 3 ou 4 canhão, não sei. Ali do lado do... Ali do lado do Quitiba. Eles levaram para virar velho. No tempo do nosso amigo. E outra coisa. Nós estávamos em qual? Em que momento? Da exposição. Da exposição, lá, que você viu. E a parte do meu sobrinho, que estava muito bem montado, né? O disco dele tocando durante aquela festa ali, tocando, né? E teve mais ali, o que eu vi mais, assim, tem mais coisa ali que eu olhei, mas só faltou mesmo ver o chuveirinho, disse que estava uma beleza. Uma parte lá de Dona Angelina também, disse que tinha até lá uns marrecos, uns negócios que eu não vi, né? Faltou muita coisa. Eu E da Dona Gina, você chegou a conhecer ela? conheci. Como era ela? Ela era uma mulher simples, né? Muito delicada mesmo. E o que ela fazia, assim? Qual era o dia a dia? Qual a história Ela, dela? não, nessa época aqui, que eu lembro, eu não via ela. Depois aquela. Tem um negócio aqui que ela fazia que eu não me lembro mais o que era. Eu não posso me lembrar o que é que ela fazia aqui. Hein? Teatro. Tocava. Justamente. Tocava. Órgão. Ela. Tinha um irmão dela que tinha cinema aqui, o Adroaldo. Onde era o cinema? O cinema é ali é onde é a venda do irmão de minério, na cabeça da ponte. Ali Você chegou aí nesse cinema? foi. O que você assistia lá? Qual era o cinema? Assisti muita coisa. Eu, no momento nem me lembro mais o que era, sei que assisti muita coisa, né? Mas depois. Mazzaropi? Hein? Mazzaropi? Não, mas agora que eu vim ver em televisão. Na época? Não. Oscarito, Hein? Oscarito, Grande Hotel, que passava mais assim. Agora, Mazzaropi eu vi na televisão. Cansava de ver ele na televisão, sabe? E você tem algum sobrinho, neto, assim, que estuda lá no Coronel Gomes de Oliveira? Os meus estão todos formados. Todos formados. Todos. Tem um que é carcateiro, está trabalhando aqui, né? E o outro trabalha no hospital, o Nedino. Vocês conhecem o Nedino, né? Toca violão, canta, né? Compositor. E você chegou a estudar no colégio também, não? Estudei. Saí para uns 4 anos, mais ou menos. Ele é formado em técnico agrônomo,
Ah, não, sim, mas assim, e você, na época que você estudava lá no Gomes de Oliveira, como é que era? Vocês tinham merenda, assim, na hora do colégio? Como é que era? Vocês levavam almoço pra lá? Não, naquela época não me lembro que nós tínhamos merenda não. Não tenho lembrança não. E o que que vocês comiam? Tinha as frutas e tudo? Tinha fruta, mas hoje não, hoje tem merenda, né? Uhum, Às vezes acontece caro, tem vezes que não vai, né? uhum. Mas não tem lembrança não, né? E o que eu ia falar? Eu ia falar uma coisa que eu esqueci. É, do seu sobrinho. Eu estudei em diversos colégios aí. Diversos colégios mesmo. No grupo, Qual grupo? no grupo Coronel Gomes de Oliveira. Estudei lá onde era o Nicolau Carone, que era ali. Depois onde mora Glorinho. Depois passei para aqui onde mora Abrão, ali perto do Correio, né? E dali eu parei. No quarto ano e parei de estudar, né? Agora, Com quem você aprendeu a mexer com sapato? olha, eu olhando, vendo nosso amigo fazer, Qual? ele mora agora no Rio. Eu não sei se você conhece Nelson Tavares. Conhece não, né? Ele mora até no Rio, né? Uhum. Mas aí você ficou. Porque ele jogava futebol também, né? Então na hora de tarde, para o treino, eu ia para lá vendo ele fazer, e naquilo eu aprendi, não aprendi com ninguém. Vendo ele, Ele é vivo ainda? hein? Ele é vivo ainda? Até um pouco tempo de que ele era vivo, né? Ele até, ele até saiu daqui com aquela menina, não sei se é parente sua, não sei, mas acho que não. Gente de Alveste Miranda, né? Tava morando com ela, né? Mas aí você aprendeu a mexer com sapato lá no Rio. E aí Não, aqui. aqui, Uhum. no Rio, nem pensava nisso. Aí você montou a sapataria É, lá em aqui mesmo, 1970, 70 e poucos. E aqui mesmo e você trabalha até hoje. até hoje, graças a Deus. Ah. Qual foi o sapato mais importante que você já consertou? A pessoa mais importante, assim. Olha, de princípio, eu peguei um sapato, que ele era todo. Eu disse, eu vou ver se eu consigo fazer isso. Era um sapato que ele era todo aberto, sabe? Uhum. O lado dele todo. Aí o rapaz que tinha esse sapato, chegou e disse, mas senhor, estou com o sapato lá nas condições, será que você dá certo? Não, vamos levar para ver. Aí eu peguei, fiz uma emenda de fora a fora. Girei, colei, botei o solado. Daí para cá não, aí a gente vai fazendo e vai aprendendo. Eu tinha um irmão também que era sapateiro, às vezes chegava aqui e dizia, olha Marcinho, é assim, assim. Por exemplo, um salto de sapato. Se você não lixar ele, pode botar a cola que ele não pega. Então tinha que lixar. Então quantas vezes que eu ia botar, não pegava, eu dizia, não, se lixa. Aí comprei um motor, né? Só que esse motor era até dele. Uhum. Eles me deram, né? Uhum. Aí lixava, aí passava a cola, pronto. Às vezes eu pregava para evitar às vezes, de dar uma topada, mas não precisava não, né? Uhum. E vamos falar um pouco assim da Dom Elvésio. Você chegou a conhecer ele, você viu as histórias dele? Ele é até meu compadre. Era meu compadre. Então, ele falou é meu compadre, mas quem é o compadre dele depois? Uhum. Então, quem é o seu compadre aqui da cidade? Aqui, o único. Não, é assim, eu preciso que você fale a palavra, que fui eu que falei Dom Elvésio. Então foi Você o seguinte, o senhor conheceu o Dom Elvésio, não, estou falando, né? E que inclusive ele é meu compadre. Ou é seu padrinho, já foi assim. Ele é meu compadre. Então, não, então. Era meu compadre, né? Aham. Ele faleceu, né? Tá, Então, ele volta porque eu interferi. aham. Você chegou a conhecer então o Dom Elvésio e as obras que ele fez aqui? Conheci essa obra aí do colégio.
foi ele, né? Foi uma grande coisa. Muita gente, muitas moças daí desses cantos todos vinham para aqui, era tempo de internato. A minha esposa até trabalhava lá O que ela fazia lá? como cozinheira, né? Era muita menina mesmo, né? Depois é que foi acabando, se formou muitas moças mesmo aqui, né? E qual a importância do Elvésio aqui para a cidade antiga? Ah, ele era, ele tinha eu vou dizer, ele mandava. Ele mandava mesmo. O que ele queria, ele era muito ligado ao Carlos Lindenberg, né? O que ele queria, quando ele como governador, estava tudo em mão dele, né? Que tipo de coisa assim, que ele fez? Qualquer coisa sobre negócio de, vamos dizer, de política, uma comparação, fazia uma coisa, fazia um pedido a ele, prontamente, estava alcançado, né? Tinha ele, tinha o irmão dele, o... Não, como é meu pai do céu, qual é o nome dele? No momento, Dom Manuel, né? E Tinha a mãe dele, eu conhecia a mãe dele, quem era a mãe? a dona Maria Mata, Maria Mata, né? Maria Mata, Maria Mata. É. E o senhor qual é o seu parentesco com ele? Com ele. É assim, tomei amizade com ele, né? Ele gostava muito do meu pai, quando era vivo. Toda a festa que tinha, chamava meu pai para soltar fogos na festa, né? E naquilo, com aquela amizade, eu dei então meu filho para ele batizar, né? E ficou há muito tempo, né? Toda vez que ele vinha aqui, trazia aquele jornal de dinheiro para cortar, para dar para ele, né? Tanto que ele até falou para minha comadre, que é a mãe de Kleber, que mora no Piúma, e olha, estou com poucos tempos, você toma conta do meu afilhado, né? Você falou que ele trazia o dinheiro impresso assim numa folha grande depois cortar. Em folha cortava aí mandava um velhinho que estava com ele aí, mandava trazer aqui em casa, Uhum. né? Cada luz lá de trás. E inclusive o senhor aí fala o nome porque ela- de quem é o filho dele, o nome do filho dele, que é o afilhado dele. O afilhado é Marcelino Gomes Vasco, Que é. o afilhado dele. Marcelino Não, Gomes. eu quero que você fale dele, ele, eu quero falar de Dom Elvésio. De quero Dom que você- Elvésio, Que é dele no vídeo Eu assim. sei. já. Marcelino Gomes Vasco, que era do Dom Elvésio, o afilhado dele, né? E ele trazia voltando à questão do dinheiro, ele trazia uma folha imprimida. Trazia em folha, chegava aí, eles cortavam, né? Cortava tudo. Aí mandava um senhor que vinha sempre com ele, trazer aqui em casa, né? Uhum. E qual era o valor do dinheiro? O valor, no momento, eu acho que naquela época, acho que é negócio de 10 tons, né? Primeiro parece que era 10 tons, né? Quanto é isso, né? Hein? Não, rei. Não, eu acho que era 10 tons. Você tinha um cruzeiro velho. Não, cruzeiro e agora, né? Mas naquela Tinha, época, era Tinha um os velho tostões, né? parece que era 10 tons. Ele morreu em 1960. É, né? E da cidade, da época em que você nasceu e que você viveu aqui na cidade, para os dias de hoje, você vê muita diferença, assim? Tem muita diferença. O que você diria da gente? Olha, a diferença, naquela época, havia fartura, né? Havia fartura. Por quê? Né? O que você acha? Por que na época tinha fartura? Porque aqui tinha problema de a gente estar fazendo movimento com a mão, sei não, né? Não. Pode falar. Aqui no município, aqui colhia feijão, milho, aipim, mandioca, né? Tinha de tudo. Hoje que ninguém tem. Hoje eles venderam tudo, botaram dentro do poupança, né? E então vinha aquela fatura. Tinha tanta fatura que
por exemplo, com meu pai, na época, junto com o avô dele, atravessava ali na passagem. Nós tínhamos um bote, e o avô dele tinha outro, Chico Eduardo. Então a gente atravessava os pessoal. Quando tinha muita coisa aqui, estava cheio de mercadoria, eles saíam daqui a pé para ir vender lá em Umbu. Né? Agora, agora está melhor porque naquela época, por exemplo, se a pessoa quisesse mobiliar uma casa, tinha que depender de grana. Hoje a gente não imobilia pagando prestação. Quer dizer que tudo é mais favorável, né? É verdade. É. E quando então você transportava de bote ali no rio as pessoas antes de ter a ponte. E quando teve a ponte, aí você perdeu o emprego ali. Não, quando teve a ponte, aí já não tinha mais, não precisava mais de bote, não precisava. Mas até eles construíram a ponte, você... Até agora nós continuávamos trabalhando ali. Era só dois botes, o nosso e o do avô dele, do seu Chico Eduardo. E Então, como- depois que acabou que a ponte veio, acabou então não precisando mais carregar as pessoas de lá para cá, aí daí o senhor passou a fazer a atividade sua de trabalho, como era nessa época, começou a fazer o quê? Bom, quando nós saímos, que acabou tudo, que não tinha mais nada a fazer, que já tinha ponte, aí comecei a pescar. Eu, o meu pai mesmo, né? Eu comecei a pescar à idade de 17 anos. Aí fiquei pescando, pescando, pescando até 75. De 75 vieram aqui, então tinha aqui o hospital velho, que é logo na frente, né? Que a minha esposa trabalhou lá, trabalhou até de graça, né? Então eles vieram aqui me chamar para mim trabalhar lá no hospital com guarda noturno. Aí fui para lá, né? Para lá, fiquei. Depois, então, eu ali me praticando e tudo, já passei a ajudar aquelas meninas na parte de enfermagem. Não a minha responsabilidade, mas ajudando ela. Qualquer coisa, né? Tá ali para fazer, saía com a ambulância, levar doentes para Vitória, para Cachoeiro, para esse canto todo, né? Aí depois me aposentei, né? E saí. E veio pra cá. É, Se aposentou agora, há pouco tempo, foi? hein? Se aposentou. Tá, foi em 83. Em 83. Minha esposa trabalhou muito tempo lá. Ela entrava de manhã, ficava o dia todo, a noite toda, saía no outro dia. Chegava os pessoal lá, pedia talheres, facas, era uma coisa muito. Agora, graças a Deus, tem um hospital muito bem montado, né? Controvérsia. É, Isso. Vou filmar você daqui a pouco. Mais alguma coisa, Liliana? Que falando era do... Não aquela de açúcar lá. não. Ah, tá, Essa, tá. ó, mas vamos começar primeiro. Aqui, primeiro, o Anchieta era iluminado por lampião. Não tá bom de falar isso? Começou claro. por isso. Quer dizer, quem tomava conta, chegava às 6 horas, acendia o lampião. Quando chegava às 10 horas, ia lá, pagava o lampião. Aí que veio essa usina, né? Que ficou então funcionando e funcionando a luz para ir para aqui para dentro. Mas essa usina era o que? Era um motor Caldeira. Caldeira? Caldeira, é. Era um tipo de trem, né? Tinha aquela fornalha que botava a lenha ali, que fogo, e dava pressão para poder acender a luz, né? E puxava também água de lá do poço do Padre José de Anchieta, que hoje em dia está tapado, taparam ele, né? Esse Aquela- posto fica Hein? onde? Fica em qual local? Está embaixo daquela creche que tem lá. Na ponta. Aquela água, o mar enchia
depois que escoava, você bebia água, que era uma beleza. Água salgada, imagina. Quer dizer, não fosse, vamos dizer, milagroso, né? Mas acabaram, né? Aquilo que devia de ter, né? E tem muitas coisas aqui que, vamos dizer assim, aqui já foi, não da minha época, nem da época do meu pai, mas meu pai passava para mim e os pais deles passavam para ele. Teve aqui Dom Pedro II, você sabe disso? Aqui no Egito. É, Ah, saltou ali onde é a Praça do Vindigante. Fizeram até uma escadaria que taparam tudo, meteram concreto, acabaram com tudo. Veio num navio, né? Aí foram uma lanchinha, tinha aqui uma lancha com o nome Pigidipe, trouxeram ele, veio aqui, teve nos colheres. Eu tenho até, você já leu aquele livro? Né? Tem até o livro aí, dando os detalhes todos, do jeito que ele fez e tudo, né? Daqui ele foi para Tapimirim, tá certo? Daqui foi para Tapimirim. Não no meu tempo não, mas meu pai contava para mim, que os pais dele contavam para ele, né? E tem muitas coisas. Tem ali, por exemplo, a igreja, ali era a cadeia. Já tem as duas janelas, você já teve na igreja? Teve. Do lado de baixo tem duas janelas, ali era as grades. Eu, por exemplo, sentei muitas vezes ali, que eu era coroinha, com minha idade mais ou menos, parece de 8 a 10 anos, né? Eu andava aquilo ali tudo, né? Os padres, quando morria, enterrava ali. Tanto que eles tiraram muito osso, né? Dali, né? E a célula Paz de Anchieta, a gente subia na escadaria de Tauba, né? Era por baixo, aí ia subindo, tinha duas cadeiras. A verdadeira, eles guardaram porque os pessoal, quando tinha às vezes um milagre, qualquer coisa, tirava um pedacinho da cadeira e levava para casa. Diz que o padre guardou por causa disso. Mas eu achava que ele devia de fazer isso. Pedia, então, à prefeitura para ter um plantonista ali, não deixar fazer isso. Para todo mundo ver. Eu, por exemplo, sentei muitas vezes naquela cadeira, né? Porque esse pessoal que vem de fora quer ver a cadeira, né? Uma gruta que era uma beleza do tempo dos índios, desmancharam tudo. Logo ali na entrada. essa você não suporta. Ah, não, eu vou dizer. Tudo daquelas pedras de lá da ponta, tinha umas pedras marrom, tudo, eu não sei como é que os índios faziam, sem barro, hein? Encaixando elas todas, aquelas grutas. Quando chegava o tempo de Natal, fazia o presépio e botava ali dentro. Coisa muito importante mesmo, hein? Acabaram com tudo, né? Ah, ok. Depois veio aquela igrejinha ali, de São Pedro, que aquela igrejinha não era de São Pedro. Aquela igrejinha foi feita para Nossa Senhora Navegante. Quem fez ela foi meu irmão. Agora não, agora eles melhoraram ela, né? Era mais pequena, né? Aquela igreja foi feita numa ocasião. Bom, eu vou falar o que eu lembro que tem coisa de importância, né? Quando tinha esses navios aqui, eu acabei de falar de Jaú, né? Esse navio deu um temporal e ia dando aqui na praia, ali de frente ao correio. O mar ia batendo e lá vem ele, na praia. A minha mãe tinha um quadro de Nossa Senhora Navegante, então pegou eu para me ficar com o quadro aqui, de frente para o navio. E o pessoal tudo ali, rezando, pedindo. Quando eu coloquei aquele quadro, aí o navio foi saindo. Aí ela pegou, tirando dinheiro aí com os negociantes, fazendo uns negócios para vender e coisa, foi que fizeram aquela igreja de Nossa Senhora Navegante. E hoje em dia é igreja de São Pedro. Eu não sei se tem o quadro de Nossa Senhora Navegante lá, né? Coisa muito importante. E tem mais coisa aqui. Tem coisa aqui, uma história verdadeira.
Posso contar? Claro, Hein? pode. Na época, na época que os navios saíam daqui para levar a mercadoria, o café para Vitória e trazer as mercadorias, o mestre do navio era o pai de Damares. Você não conhece, mas ele conhece, pai de Damares. Chamava-se Alfredo. Ele morava que ali, perto do correio, tinha uma carreira de casa que ia embora, até de frente ao Banés, né? Ele morava lá de cima, umas casinhas muito pequenas e coisa, né? Morava ali. E ele, quando chegou, meu pai trabalhava com ele, né, no navio, né? Uma quinta-feira maior, quinta-feira santa, eles foram de Guarapari para lá, pegou, tá atravessando aquela tuninha. Então, você viu falar em tuninha? É um peixe. Não faz mal a ninguém, fica atravessando na frente do navio, né? Ele pegou e disse assim para meu pai, era compadre dele, né? Negócio de fogueira, né? Disse, compadre, eu vou atirar na cabeça daquela tuninha. Aí papai disse assim, não, compadre, não faz isso não, hoje é uma quinta-feira muito santa. Ah, de coisa. Pegou a floga, atirou. Lá foi. De Guarapari para lá. Lá foi. Mais adiante atravessou outra. Estou com uma energia danada. Atravessou outra. E só, compadre, olha lá outra lá. Vou atirar naquela, compadre, não faz isso. Ele pegou, atirou na outra. Foram para Vitória. Descarregaram o navio. Carregaram. Vieram embora. Muita gente aqui sabe disso. Viram, eu vi, né? Quando o barco chegou lá, no porto, que é ali no armazém de Uquim, os dois peixes deram ali de frente à casa dele. Todo mundo sabe disso. Esperam ali. Deram de frente à casa dele, com dois buracos na cabeça. Um no peixe, um no... Quer dizer, a pessoa pode não acreditar, mas tem que, né? Tem que considerar, né? É, porque aquele foi um exemplo. Ele ficou, esse Jacinto, conversando comigo, Jacinto também sabe disso. Disse que ele falou para ele que ele ficou horrorizado quando viu aquele montaréu de gente na praia, ele soube que eram os dois peixes que ele tinha tirado de Guarapari para lá. Essa mesma história, meu menino vai até escrever um livro sobre isso, né? Meu menino Nedinho, que já escreveu um, quer escrever sobre isso. Não, dizendo que o peixe foi lá, que já tirou. Então ele vai ver como é que ele vai fazer, né? Quer dizer, contando sobre a história, né? É como a história do bolo de arroz, do negócio, né? Todo, né? Pois é. É, seu Marcinho, que maravilha, hein? Acho que até um material com ele já, né? Então, seu Marcinho da Terra. Gostei, essa história do pescador, agora aqueles detalhes. Me fala mais um pouco dessa história dos pescadores ali. Qual é o nome do peixe mesmo que você estava falando? É, tuninha. Tuninha? Tuninha. Mas ele é grande assim? É mesmo que um golfinho. Ah, É igualzinho um golfinho. certo, é um golfinho. É igualzinho um golfinho. Ah, e aí ele. Mas é grande assim então? É mais ou menos como daqui na parede, né? Aham. E essa história, quer dizer, você deve ficar muito triste então, em função de ver a cidade sendo destruída, assim, né? Claro. Não Isso, mantendo a tradição. isso tem que ter um pouco mais de consideração, né? Uhum, Coisa que do tempo antigo, de cultivar aquilo, né? Por exemplo, é muito famoso esse o bolo de arroz, né? Eu na poça ainda fazia ainda. mas você não passou essa técnica para ninguém? Ah, eu ensinei, mas ninguém acerta. Ninguém acerta. O bichinho é muito melindroso. É. É. Olha, eu apanhei muito. Os bolos saía duro, ali saía mole.
Eu saía daqui em Vitória, minha mãe estava lá na casa do meu sobrinho, o tio Carlito, tio Caetano. Chegava e dizia, mamãe, o bolo de arroz está dando certo. Como é que você está fazendo? Estou fazendo assim, assim, assim. Você agora faz assim, no... porque ali é feito com o arroz e a farinha de mandioca. Mas é muito pouco. E bem socada para não ficar com rosto de farinha, né? Então, ela disse, ou você diminui, vê o efeito lá, ou se não aumenta um pouquinho, porque eu acertei. Aí eu dou agora a receita para todo mundo aí. Mas eles querem fazer o bolo em forno a gás. Ah, não dá, né? Não dá, tem que ser um forno tipo de padaria. É. Eu também assava pão dos outros jeitos. E ali não. Você pega um close-upzão do olho dele, só. Mas aí falando. Mas você tinha o forno de barro para você assar os. Aí eu fazia. De barro? Eu fazia. Pequenininho, né? Aham. Mais ou menos assim, ó. Dá para botar só uma banejola, fogo do lado. Aquilo é rapidinho. Aquilo com menos de 5 minutos tá assado. Mas são bolinhas pequenas. Em forma. Forma dessa forma assim tem um nome chamado. De empadinha? Empada, justamente. É. Aham. Então ele é quase igual aquele. Ele é vendo quase aí? igual. Deixa eu. Ele é quase igual aquele A brevidade. O pastel de Belém. Não, ele é tipo uma brevidade. É o tipo uma brevidade. Eu não preciso. Não gosto de aparecer a deles. Não é questão de parecer, não. Mas o que é que é mais que eu falei aqui? Pois é, o Anchieta, ele cresceu muito mesmo. Teve essa usina, né, da luz, né? Completado já, né? A gente está tentando recolher o material muito específico em cima do que houve da exposição, né? O material que teve lá, que foi do Chuveirinho, do Quitiba, aí foi aquilo que estava lá, então estão pegando as histórias de lá, né? Mas, e o Aureliano está aproveitando e fazendo, ativando para ele também, para montar os outros livros, documentários sobre o assunto que... Filma ela também, Ai, meu Deus. isso! Ai, meu Deus. A minha neném arrebentou a sandalinha, né? Arrebentou uma alça dela só ali. Ah, traz aí que a gente conserta. Puxar uma cola. Aham. Tem um outro tênis também, mas Vem aqui, assim. Não, aí não. Isso aqui é o quê? Não, é aqui. o vertical. Não, o vertical aí, não. Aí. Aí que tá. É porque senão vai pegar o lixo ali. Vamos fazer ele na cadeira. Aí. Quem está olhando essa cara de boca? Estou precisando, mas estou sem coragem. E vai lá.
Não, isso, vai mexendo aí? Ah, tô estourado demais. Ah, só escolher esse ali. Não vai dar aqui. Pegou aquelas pessoas lá? Hã? Você tava naquelas pessoas? Tá. Bem fechado, em close? Não, eu peguei a... Essa aqui na praia? São uns detalhes. Eu sei, mas eu peguei umas Não, passadas. deixa. Amanhã quando a gente vem com o monitor, não dá pra saber. Tá aqui. Ok. Tem pessoal. Ah, filmei. Ah, filmei. Pô, atrapalhou meu visual. Eu tinha feito um filme, cara. Ok. Deixa eu ver qual a abertura. É o cara aí de bicicleta. Que nós temos a época antiga e temos a época atual em frente. Agora já tem essa luta. Esse daqui. Aqui, ó, só isso aqui, ó, dele. Já pegou? Não. Entendeu? Mas assim, não é... não, aqui, ó. Você tava ali olhando lá. Olha lá, aquela barquinha lá. Não. Filmar uma coisa dessa estraga a filmagem. Aí cabelo. Bota a camisa do Vasco, seu porra. Botar a camisa do Flamengo? Você viu minha, Aureliano? É que essa daqui vai pra Moacir TV lá. Tô barrigudo, rapaz. Deus me livre. Na parte de economia doméstica, escolas femininas
depois também se transformou em escolas mistas, foi um avanço bom. E depois foi importante que essa escola se difundiu no Brasil todo. 800 e poucas escolas no Brasil, não já da minha entidade de Anchieta, porque às vezes foi um prefeito, às vezes foi um padre, sabe, uma entidade assim que se interessou e começou. Mas surgiu aqui? Surgiu aqui, em Anchieta. Inclusive, neste salão, houve muitas reuniões no início para se fundar essa entidade UNEPS. Eu sei porque eu participava também. Você foi uma pessoa atuante, então? Eu sempre participei, mesmo que às vezes não fechando, às vezes, sabe, alguma situação assim delicada, tudo, mas eu sempre participei. Eu lembro muito bem de uma reunião que foi feita para fundar o hospital. E eu lembro que nessa reunião algumas pessoas não queriam que fosse ali no local onde é até hoje, porque ele tinha barulho. Aquilo me marcou tanto, eu achei um absurdo. Para a cidade como Anchieta, que não tem barulho de nada, o mar que é uma maravilha, que eu adoro aquele barulhinho. Falar que ali é de melhoria, Anchieta. Eu sempre falei que o MEPES era como se fosse uma prefeitura, porque assumia a questão social, questão de educação, questão de saúde, agricultura. Então ela já fazia um papel assim, o MEPES já fazia um papel assim, sabe? Muito bom. Voltando ao hospital, ele antes de ser hospital já era uma escola? Ali era uma casa dos jesuítas, né? Ali foi escola, mas ali foi fundado para a memória agora. Eu sei que ele teve um instituto onde estudaram alguns rapazes. Eu acho que foi fundado como um hospital mesmo, se não me engano. Mas depois, aqui não tinha doente, né? E ficou o prédio lá. E graças a Deus que depois foi reaproveitado. Né? Porque os padres têm sempre boas construções, né? Não era? Então, pelo menos o lugar, né? Que funciona até hoje lá. Com dificuldades, a gente sabe. Agora, o bonito é que foi todo um trabalho voluntário, as enfermeiras, sabe, sem nenhum estudo, mas é o que antigamente acontecia, as pessoas aprendiam com a prática, né? Claro que se faz necessário aprender a teoria, né? A modernidade, tudo, mas as pessoas aprendiam, pelo menos o mais simples, né? Da injeção, fazer curativos, fazer parto, que antes eram as parteiras, né? E eu lembro muito bem no início, quantas vezes as pessoas chegavam lá em casa chamando meu marido de madrugada para levar alguém para ganhar neném em Vitória, porque era o modelo do Brasil. Tem do mar à montanha. Parte de turismo é um potencial que você não imagina. Fora pessoas, tem muita gente habilidosa, muita gente competente, mas ser competente no lugar da gente é muito difícil. O que você acha que falta para que a cidade vontade de querer mesmo, vontade política de querer fazer as coisas. Fazer porque é preciso fazer, que o povo merece. Mas o político é um representante do povo. Será que não é o povo depois que elege, está... mas depois não consegue se organizar para cobrar. Você não pode cobrar sozinho, individualmente, não. Você não tem força. Mas na hora de ver um nível que a gente não sei, parece que a gente está muito acomodado. Mas você não podia pagar naquele mês, segurava e as irmãs deixavam você continuar a estudar. Quer dizer, existia uma relação assim muito boa, entendeu? Então acho que falta mesmo mais vontade. Eu não sei, eu tenho muita pena da juventude, porque eu vejo a juventude hoje tão devagar com as coisas. Para elas não tem divertimento, não tem nada que elas possam crescer. Eu não vejo nada em Anchieta. Por isso essa atitude dos alunos. Eu espero que esses alunos, sabe, tenham caído neles assim, alguma semente para poder desenvolver alguma coisa mais, atuar mais, né? E é um pessoal bom de Anchieta. Eu acho que não existe lugar melhor para morar do que Anchieta, mesmo com todas as dificuldades. Pelo calor humano. E que mudou muito também, porque eu acho que depois que o pessoal é contraditório isso, né? Muita gente não aceita, mas eu falo, depois que modifica de polvilho, maravilhosa. O bolo de aipim não tem para
Não tem para ninguém, eu faço, mas não é o de Dona Cilene. Entende? Ela foi muito assim, capaz de manter uma cultura, né? Assim, que outras pessoas não dão valor. Ela morreu com quantos anos? Eu acho que foi 86, eu não lembro. Depois a gente vê com o Toninho. Toninho podia. Muita gente. Eu questiono muitas coisas. É a vida. Vou passar aqui, ficar aqui fazendo o quê? Fazendo comida, eu gosto demais de fazer comida. Sei fazer, modéstia para sei fazer. Mas é só isso a vida? Não, eu quero fazer outras coisas, eu quero ver outras coisas. Cadê? Anchieta, poderia ter um teatro muito bom, porque gente capaz tem aqui. Nós temos artistas aqui, tomara que esse trabalho, eu quero mesmo que esse trabalho de vocês vá à frente, que possa mostrar mesmo a situação de Anchieta, botar mesmo, sabe, Anchieta em evidência. Nós somos capazes, nós queremos, nós vamos fazer, enfrentar todas as dificuldades. Não podemos, sabe, ficar desanimado não. A dificuldade hoje é aqui, tá bom? A gente vai, aparecer outra, a gente pula aquela também. Porque sempre vão aparecer dificuldades e a gente não pode parar. A conquista é o dia a dia. E se a gente se fizer um projeto de vida nessa linha, sabe, de bem-estar para os outros, de... Retirados os trilhos todos. E a frente de casa está retirando a máquina. Ela entrava ali, levando um pouco de fundo. E você conhecia assim a Anchieta? Você não ia muito frequentemente a Anchieta? Tudo perto. Aqui, cara? E essa vida é bonita. Casquinha de camarão. Enchia um pouco. Qualquer coisa estava comendo um camarão. Tá. E essa... Bom, então a cidade teve todo esse desenvolvimento, mas ficou parado nesse momento aí com a usina, né? Foi. Aí, o que fez o projeto Viva? Criar bolha aqui. Eu lá de paneira, fazer um corte. Depois ele resolveu, ele tirou. Aqui vendeu. Vendeu aí para o cantinho de Pereira. Mas e a BR? Em que ano que ela começou a passar por aqui, a BR-101? Começou em 41. Novembro de 41 já estamos fazendo a estaca ali. Fiquei lá 3 anos. Quando voltei já estava funcionando.